mais instituições a participar, foram 15, só que infelizmente não podem estar cá todos os presentes. Por isso, eu vou ser o segundo contador da noite. Peço desculpa se de alguma forma. Peço desculpa se de alguma forma isso seja feliz. Bem, a história que eu vou contar é sobre uma pessoa que vivia numa aldeia. Era uma pessoa um bocado diferente. Estamos a falar de uma pessoa muito grande, uma pessoa assim muito alta. Seria um quê? Isso, era um gigante. Mas esse gigante tinha uma qualidade física que toda a gente tratava por uma alcunha que ele tinha. Tinha uma barriga muito grande. Chamavam-lhe Barrigudo. Exatamente. Ele era conhecido por Barrigudo. Mas nós vamos puxar a cassete atrás. Vamos puxar a cassete até o momento em que esse gigante nasceu. Quando esse gigante nasceu, quando ele acabou de mamar nos seios da mãe, a mãe já não tinha mais leite para lhe dar e ele teve que mamar nas tetas de 2 vacas. Mamou durante algum tempo, cerca de um mês, nas tetas de 2 vacas. Mas, entretanto, o leite secou das vacas e o gigante aproveitou e comeu as vacas. Comeu as 2 vacas, comeu o rabo das vacas, os cascos, comeu tudo. Tudo que havia para comer das vacas, ele comeu. Os pais desse gigante ficaram com muita vergonha dele, não é? Numa aldeia como aquela que toda a gente se conhece, ter um bebê, um filho, bebê, ainda por cima, além de mamar nas vacas, ainda acho que não é uma coisa muito normal, pois não, uma coisa assim fora do comum. E então fizeram o que antigamente se fazia às pessoas idosas. Foram ao monte e abandonaram lá o gigante, que naquela altura era um bebê, mas devia ser maior um bocadinho, penso eu. Abandonaram lá o gigante. O que é que aconteceu? O gigante conseguiu safar-se, sobreviveu. Lá no alto da montanha conseguiu sobreviver. Porque no alto da montanha nós normalmente o que é que comemos? O que é que nós comemos no alto das montanhas? Não há assim grande coisa para comer. Mas ele comeu tudo o que aparecia. Outros animais, comeu erva, até pedras pequeninas comeu. E ele, de um momento para o outro, transformou-se num grande gigante do tamanho da montanha. Ficou, cada perna dele era isto. Cada perna desse gigante era assim. Ele já foi assim pequenino, mas entretanto ficou gigante. Só que o gigante, passado algum tempo, ficou muito cansado. Porque não tinha muita ação. O gigante na montanha não tinha muita ação, como esta ação que está aqui a correr. Ele passava lá muito tempo na montanha, mas passava muito tempo sozinho, sem ter ninguém com quem dialogar. E então decidiu ir visitar o rei à corte. Naquele tempo, as pessoas iam à corte visitar o rei, mas eram só as pessoas importantes. Mas isso era naquele tempo. Naquele tempo existiam castelos e existiam reis. Neste tempo, pelo menos em Portugal e por enquanto, só existem castelos. Foi à corte, decidiu ir à corte e visitar o rei, porque ele considerava-se uma pessoa muito importante. E o gigante, pelo caminho, passava por cima da floresta. E ao passar por cima da floresta, encontrou um animal parecido com um cão, mais pequenino assim e de uma cor meio alaranjada. O que era? Olha, era isso. Era uma raposa. O gigante apareceu-lhe uma raposa e a raposa perguntou: "Ó Barrigudo, onde é que tu vais?" "Eu vou à corte ver o rei." "Ai, quem me dera que contigo, se é isso que tu queres." E o Barrigudo zumba, comeu a raposa. Portanto, levou-a. Continuou o seu caminho até que lhe aparece um touro, todo negro e com os cornos muito grandes. Um touro mesmo negro. E o touro perguntou: "Ó Barrigudo, onde é que tu vais?" E ele disse a mesma coisa que nós já ouvimos há bocadinho: "Eu vou à corte ver o rei." "Ai, quem me dera é contigo." "Bem, sei se tu queres." E comeu o touro todo, e com os cornos grandes e tudo, ficou tudo dentro da barriga do Barrigudo. O Barrigudo deu mais uns passos, até que passou por um carroceiro. Um carroceiro é um sujeito que anda numa carroça. Ele passou por esse carroceiro. E esse carroceiro ia numa carroça e ia com 6 juntas de mulas. Uma mula é uma espécie de cavalo mais pequenino. Aliás, penso que é a junção entre o burro e um cavalo. Penso que um burro e um cavalo, juntando-se os dois, dá uma mula. Mas não tenho a certeza.
Mas pense que é isso. É uma égua. Uma égua aí. Uma égua e um burro dá uma mula. Pronto. E ali com 6 juntas de mulas. O que acontece? O carroceiro fez a mesma pergunta, não é? Senão a história nem começava a não ter lógica. E assim começa a ter alguma lógica. Fez a mesma pergunta. Oh barrigudo, onde é que tu vais? Já eu vou à corte ver o rei. Ai, quem me dera é contigo. Sei se tu queres. E o barrigudo comeu o carroceiro, a carroça e as 6 juntas de mulas. E o que é que acontece quando uma pessoa come? Uma raposa, um touro negro, um carroceiro, uma carroça e 6 juntas de mulas. Salgado. Fica com muita sede. E não se pode dar um copito de água a um barrigudo gigante. Então o que aconteceu? O barrigudo foi a um rio, vinha lá próximo, penso que era Rio Antoine, já não me lembro bem. O carroceiro foi a um rio, estava em imitação aquele. O barrigudo foi ao rio e bebeu toda a água do rio. Eu avisei que em determinados momentos da história ia haver animação. O barrigudo foi ao rio, bebeu toda a água do rio, só ficou lá os peixes e algumas areias e pedrinhas no fundo do rio. E seguiu até à corte do rei, até que chegou à corte do rei. Mas chegou à corte do rei e apareceram lá alguns soldados e ele pediu uma audiência. Uma audiência é quando nós queremos falar com alguém, com alguma pessoa muito importante, essa pessoa vai ver se tem agenda para nos receber. Ou seja, essa pessoa vai ver se tem algum tempinho para nós. E então ele teve que esperar lá um bocadinho. O gigante teve que esperar lá um bocadinho na entrada do castelo. Só que na entrada do castelo tinha uma capoeira onde havia algumas galinhas, havia lá um galo a cantar, também lá pelo meio. E o que é que o barrigudo fez? Não, é que a história já começa a ser ao contrário. O barrigudo disse, sai raposa. E saiu a raposa de dentro da barriga dele e comeu as galinhas todas e o galo. Mas o barrigudo começou a sentir um cheiro, mas era um cheiro bom. Começou a sentir o cheiro e foi atrás do cheiro e deu a despensa do rei. O que é que tem lá? Era uma despensa assim mais ou menos deste tamanho. Estava cheia de comida. O que é que vocês acham que os reis comem? Presunto tem que ser. Mais. Pão, queijo, choca-picos. Não havia essa altura. Havia damascos, havia mel. Chocolate ainda não havia. Havia algumas especiarias da Índia também. E então ele disse, o barrigudo disse, sai carroceiro e começa a carregar. E o carroceiro saiu de dentro dele com a carroça e com as 6 juntas de mulas e começaram a carregar tudo o que havia para dentro da carroça. Mas eis que chega um funcionário de um rei, um empregado, que até estava lá contratado há pouco tempo, e começou, ai Jesus, estou a assaltar isto! E o barrigudo não tem mais, deu uma chapada que ele saiu por uma janela, nunca mais ninguém o viu. Estava lá o contrato não era bem acertado, nunca mais apareceu lá no castelo. Já nem efetivou. Nisto o rei estava a apreciar tudo lá no alto da torre. Por acaso, nesse dia andava lá. Estava a apreciar tudo do alto da torre e disse, temos que matar este indivíduo. Mas isto não pode ser, ele não pode morrer com umas balitas, nem com umas facadas das espadas. Temos que o matar é com canhões, umas balas grandes. E então foram para uma praça onde não tinha ninguém, só tinha pessoas à volta interessadas em ver o que é que ia acontecer de mal, claro, se fosse uma coisa boa, ninguém lá aparecia. Estava tudo, chegaram a uma praça, toda a gente à volta e amarraram lá o barrigudo. Os soldados preparavam-se para disparar o canhão quando o barrigudo disse: sai quem? Sai touro. Sai touro. O touro saiu e foi corneada atrás de corneada. Foi soldados para a frente, soldados para trás, para um lado e para o outro. Desapareceram os soldados todos com aquele touro, deu conta deles todos. Tornaram a apanhar o barrigudo, amarraram o barrigudo outra vez, puseram lenha, desta vez a ideia deles qual era? Era botar fogo ao barrigudo e aquilo ia tudo. Puseram lenha, algumas espinhas e depois foram buscar o que para acender. Fósforos não havia. Umas pedrinhas, 2 pedras. Eu não sei bem se naquele tempo já era pedras, mas já ainda devia de ser as pedras. Pegarem 2 pedras,
Acenderam, aquilo começou em chamas, estavam lá umas velhinhas daquelas que já não usam farandol, são mesmo velhinhas. Estavam-se a rir, estavam na certeza delas, ele ia morrer, não é? Estavam lá assim à janela a rir-se, quando ele disse, sai rio! E o rio saiu e inundou aquilo tudo, a praça toda, e as velhinhas, olha, estavam lá em cima, passou, entrou nas casas delas, foi na bronze, foi tudo, estragou tudo lá em casa. O rei, eu já estou a acabar, o rei, ao ver este espetáculo todo de cor, de luz e de cor, decidiu negociar com ele. Porque nós negociamos com alguém quando achamos que já não temos hipótese nenhuma, não é? E o rei decidiu negociar com o barrigudo e disse-lhe: se tu saís da minha corte, eu dou-te todo o ouro que tu quiseres. E o barrigudo disse: então está bem, não há problema nenhum. Montou ali a carroça, carregaram o ouro todo e o barrigudo foi à vida dele. Mas pelo caminho aconteceu algo incrível que só acontece uma vez na vida de cada um de nós. Acho eu. E ele encontrou uma giganta. E eu agora não estou certo se era da noite, se era de ser de dia, assim já de manhã de madrugada. E ele começou assim a ficar com os olhos muito pequeninos. E ela também. Ficaram assim, os dois olharam para o outro, a rir-se com os olhos pequeninos. E diz quem viu, havia lá algumas pessoas que estavam ao longe, nos olhinhos do barrigudo começaram a aparecer coraçõezinhos. E ela era muito bonita, era tão bonita como ele, também tinha pelinho aqui, e aqui, tinha o cabelo comprido até aos pés. E depois o barrigudo disse-me: queres casar comigo? Foi logo na hora, que nem poderam ver. E ela disse, se é isso que tu queres? E casaram, foram felizes para sempre e tiveram muitos grandes pequeninos. Vitória.